1 Coríntios capítulo 8, de 1 a 13. A ideia central dessa passagem, o verdadeiro conhecimento de Cristo, leva o cristão a considerar de que maneira seu comportamento pessoal afeta outros cristãos quanto à sua fé. O amor cristão e a preocupação com os outros devem prevalecer sobre os direitos pessoais. Essa é a ideia central dessa passagem. Uma informação cultural importante para a gente ler, gente, as carnes, na época aqui dos templos e da cultura religiosa da cidade de Corinto, você tinha carnes oferecidas a ídolos, que eram vendidas no mercado público. Olha só a situação. A carne oferecida a ídolos podia ser consumida no átrio do templo de um ídolo ou podia ser comprada no mercado. E servida em jantares nas casas, jantares sociais. Já que nem toda a carne do animal oferecido como sacrifício era queimada, os restos eram vendidos no mercado público. Com frequência, a carne oferecida a ídolos era o único tipo de carne à venda no mercado público. Em outras ocasiões, os templos forneciam carne oferecida a ídolos para festivais da cidade. Desse modo, tornavam esse alimento disponível àqueles que, de outro modo, nunca tinham acesso a ele. Então, olha só, tinha alguns momentos que a carne sacrificada a ídolo era a única carne disponível para o consumo da sociedade de Corinto, tá certo? Por vezes, quando a carne que não havia sido oferecida a ídolos se encontrava à venda ao lado de carne oferecida a ídolos, talvez não fosse fácil para os clientes, os fregueses ali, distinguir entre os dois tipos no balcão do açougue da época. Desse modo, os cristãos coríntios que procuravam evitar a carne oferecida a ídolos enfrentavam a dificuldade de identificar. Como que vai identificar uma carne, né? Lá no mercado público, essa foi sacrificada a ídolos, essa não foi. Então você tinha uma dificuldade na identificação aí dessa carne para comprar, tá bom? Então esse é o contexto aqui. Diante dessa informação, ele começa no versículo 1. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. O conhecimento para os coríntios era muito importante, era o gnosis, né? O conhecimento da sociedade, aquilo que eles entendiam como gnose, levava os coríntios ao orgulho. Mas o conhecimento de Cristo, não. O amor, ele vai edificar, ele vai construir uma comunidade de irmãos. E todos têm o mesmo conhecimento. O conhecimento de Cristo, então, igualava aquela sociedade, que era uma sociedade agora de Cristo, uma comunidade de Cristo, que não deveria mais causar esse tipo de diferença social dentro da comunidade. Tá? Então, o amor de Cristo que vocês têm agora, Corinto, deve edificar, não separar vocês. Uni-los em torno do mesmo conhecimento, da mesma gnosis, né? O conhecimento de Cristo. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Então, tudo bem, comer alguma coisa sacrificada a ele não tem valor nenhum para a gente que tem fé. Porque o ídolo não tem valor no mundo, não é nada por si, sabemos que só existe um Deus e ponto. Porque ainda que existam, né, na cultura pagã ali, alguns que são chamados de deuses, quer no céu, sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, para nós, os cristãos, nós que cremos no Evangelho, porém, preste muita atenção, há um só Deus, o Pai. E é dele, de quem são, né, todas as coisas, para quem existimos. Então até aquela carne que é sacrificada ao ídolo pertence ao nosso Deus. Tudo é dele, do nosso Deus. Nada é de ídolo nenhum que não é nada, porque para nós só existe um único Deus, Pai, de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem. E por meio de Jesus, né, de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Que conhecimento? De que os ídolos não são nada, sabemos que os ídolos por si mesmos nada é no mundo, que existe um só Deus, que esse Deus é o único e Pai de quem são todas as coisas,
de que é por meio de Jesus Cristo que existem todas as coisas. Então, o que ele está falando? Que lá na igreja de Corinto, nem todos tinham esse conhecimento, nem todos tinham essa fé, nem todos ainda tinham essa convicção. Porque alguns, ainda acostumados até agora com os ídolos, ainda comem quando comem desse alimento lá, mesmo que seja no mercado, sacrificado a ídolos, e a consciência deles é fraca, eles se contaminam. Eles acham realmente que estão participando ainda de um ato idólatra, porque eles não entenderam que aquilo é vão, não tem valor, não tem utilidade, não é mais nada diante daquele que crê em Deus como o único Deus e Criador de todas as coisas. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado, para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. O que estava acontecendo? Tinha alguns irmãos na igreja de Corinto que acreditavam plenamente nisso aqui. Que acreditavam que os ídolos não eram nada por si mesmos, que acreditavam que só existia um Deus, que acreditavam que todas as coisas vêm desse Deus, e que é por meio de Jesus Cristo que tudo existe. Então tinha uns fortes na fé. E que eles falavam, não tem problema nenhum. Se a única comida que está disponível no momento é uma comida sacrificada a ídolos, eu vou comer. E se nas festas lá o templo está oferecendo restos de comidas que foram sacrificadas a ídolos para a nossa sociedade, eu preciso me alimentar, eu vou comer. Não tem problema nenhum. Então, essas pessoas, elas são consideradas aqui no contexto aqueles que têm a liberdade, os fortes. Mas ele fala assim, tenha cuidado para que essa liberdade de vocês, de comer nessas carnes, de algum modo, né? Olha lá, não venha a ser tropeço para os fracos. Quem eram os fracos? Os fracos era aquele que não tinha o conhecimento ainda de que os ídolos não tinham valor, não tinha poder nenhum, não tinha validade nenhuma, que não eram deuses, só existe um Deus, que Deus é o dono de tudo, que aqueles alimentos que são sacrificados, aqueles ídolos lá, é do nosso Deus, tudo pertence ao nosso Deus. Então essas pessoas não tinham ainda, elas eram fracas na fé, fracas na consciência delas, no conhecimento dessas questões. Tá? Então, Paulo fala, você que tem o conhecimento, toma cuidado para a tua liberdade não fazer o outro tropeçar. Porque se alguém enxergar, se alguém vir você que tem conhecimento sentado lá na mesa do templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comida sacrificada a ídolos? Então, você que é forte, não tem problema, você está com fome, precisa comer, e o templo ofereceu lá o restante da comida. Você vai lá, senta e come. Para você não tem nada. Tudo bem, tá tudo tranquilo. Paulo não disse que isso é pecado, isso não tem problema. Na verdade, ele disse que isso quem faz é aquele que tem a consciência forte. Os fortes na fé, que tem o conhecimento de Deus em todas as coisas. E aí o irmão fraco vai olhar você e vai falar, peraí, ele está participando das comidas sacrificadas. Quer dizer, então, olha onde vai chegar, que eu posso servir a Cristo e frequentar o templo do ídolo. Que eu posso servir a Cristo e participar dos sacrifícios aos ídolos. Que eu posso servir a Cristo, então, e continuar com atitudes de idolatria. Então, essa tua liberdade vai fazer o irmão ainda voltar para uma vida pagã e idólatra. E você vai fazer ele tropeçar na fé. Então, o que está acontecendo é isso, gente, tá bom? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Você que acha que tem a liberdade e tem o direito de comer a comida lá sacrificada ao ídolo, né, você vai ferir a consciência do irmão fraco. Você vai perder o irmão. E por esse irmão Cristo morreu. Você vai pecar contra o irmão, contra a consciência dele, e você vai pecar contra o próprio Cristo. E desse modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, se o meu direito de comer
porque eu sou forte na fé e sei que aqui não tem valor nenhum e eu preciso me alimentar, né? Se o meu direito, a minha liberdade de comer aquela comida escandaliza o meu irmão, escandaliza aqui leva o meu irmão a pecar, abandonar a fé, desvia o meu irmão da fé consistente com Cristo, nunca mais comerei carne, para que não venha escandalizá-lo. Paulo diz, eu tenho o direito de comer aquela comida, porque não tem problema nenhum. Mas se o que eu como vai levar o meu irmão de consciência fraca e que não entendeu ainda que de tudo, né, tudo vem do nosso Deus e tudo é de Cristo, e ele vai ser induzido, portanto, à idolatria, ele vai ser induzido a acreditar que aquelas coisas lá podem ser toleradas, que a idolatria, o sacrifício, a comida sacrificada ao ídolo pode ser tolerada na vida de adoração e na vida religiosa, eu vou levá-lo ao escândalo, eu vou levá-lo ao tropeço na fé. Eu faço o seguinte, eu renuncio o meu direito de comer. Então, se eu tenho alguma liberdade, algum direito que leve a um irmão meu pecar, vou induzi-lo à vida pecaminosa anterior que ele tinha, o que Paulo está falando? O princípio é o seguinte, renuncie o teu direito. Gente, isso pode ser aplicado em muitas coisas, não há tempo aqui, mas uma questão, por exemplo, é a própria bebida alcoólica. Alguns cristãos, né, hoje em dia, batem o pé, olha, não é pecado eu tomar um copo de cerveja. E realmente não é pecado. A Bíblia não fala nisso como pecado, a não ser a embriaguez fala como pecado. Mas, o que a cerveja representa, por exemplo, no Brasil? O que a pessoa liga a cerveja à imoralidade, liga a cerveja à destruição de família, liga a cerveja ao vício, as pessoas alcoólatras. Então, se eu beber uma cerveja, um copo de cerveja, você pode ter certeza que eu não vou estar pecando contra Deus, não vai estar mudando a minha vida espiritual, não vou estar perdendo minha salvação. Mas se essa minha liberdade, imagine eu beber um copo de cerveja lá tranquilo, e aí o irmão que era alcoólatra, que se converteu a Cristo, gente, e veio a Cristo e ele vê o pastor lá, ou um líder da igreja, uma pessoa de fé na igreja, bebendo tranquilamente a cerveja, ele vai olhar e falar, olha só que legal, né? Quer dizer que eu posso beber? Qual o problema? E ele bebe de novo, põe na boca um golinho de álcool, e aquilo o leva novamente ao vício, leva novamente a um estado de vida pecaminosa, porque ele é fraco ainda na fé e na sua consciência e não entende aquilo. Então, o meu estilo de vida ou a minha liberdade de beber aquele copo de cerveja levou um irmão fraco a pecar, levou um irmão fraco a tropeçar na fé. Então, se esse meu direito de beber um copinho de cerveja escandaliza o meu irmão, Paulo fala o quê? Nunca mais beberei cerveja. Então, eu estou fazendo uma aplicação, porque esse é o princípio do texto, que a gente pode aplicar em várias situações. Para a gente encerrar as considerações últimas aqui dessa passagem. Já que imitação de Cristo é o propósito central da vida cristã, os meus direitos pessoais, né, os nossos direitos pessoais, ocupam um lugar secundário, em comparação com a importância de fortalecer o outro irmão, o outro cristão e dar testemunho para os não cristãos. Ah, mas eu tenho o direito de tomar um cálice de vinho. Eu tenho o direito. Não é pecado. Tenho o direito de tomar o meu copo de cerveja. Não é pecado, meu irmão. Eu sinto muito aqueles que se agridem com isso, né, e têm dificuldade em lidar com a situação bíblica. Não é pecado. O pecado é você beber por causa dos outros, que vai escandalizar. Na nossa cultura brasileira, eu tomar um copo de cerveja vai fazer pessoas se escandalizarem, tropeçarem na fé, repensarem a vida de santidade delas. Ah, então eu posso voltar a beber, ela vai se tornar idólatra por causa do seu testemunho. Então, esse teu direito é secundário. Esse nosso direito, ele deve ser colocado, né, não como prioridade. Você pode ter esse direito, mas na nossa cultura brasileira, isso vai levar irmãos a pecarem. Então, o que eu vou fazer? Renunciar à minha liberdade. Renunciar o meu direito. Para quê?
para não escandalizar, para não fazer tropeçar o irmão fraco, para não dar mau testemunho ao não cristão, porque na nossa cultura funciona dessa forma. Pense nisso, né? E, se necessário, renuncie até mesmo liberdades e direitos para manter o testemunho cristão, tanto ao irmão novo convertido, ou ao que não é novo convertido, mas não entende algumas coisas, e aos não cristãos, a nossa sociedade. O testemunho de Cristo na sociedade, ele é extremamente importante para a vida cristã, tá bom? E para a pregação do Evangelho, para o cumprimento da nossa missão. Deus abençoe vocês.